Amém. Muita alegria no nosso coração poder viver as bênçãos do Senhor. Nos uniu na casa dele, vamos louvar, vamos voltar a agradecer aquele que é o único dia, merecedor de toda a honra e glória. Nós vamos estar curvando nossas frontes, pensando no nosso Deus, pensando no que Ele tem feito por nós, como nós temos nos colocado diante dele. E nesse momento nós estejamos fazendo uma reflexão sobre nossos atos, temos vivido, a forma que temos passado diante dele. Ele está pedindo perdão, vivendo os atos dele, mais altos que a neve. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, pela forma que o Senhor tem nos usado, ó Deus, para pregar o teu Evangelho, ó Deus, pela forma que o Senhor tem movido, ó Pai, a tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque nós somos instrumentos nas tuas mãos, ó Deus do Senhor. Nós temos visto, ó Pai, que o Senhor tem abençoado cada vez mais esse cidade, ó Pai, através de nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos dispôs, ó Pai, nos trouxe, ó Pai, a tua casa, que o Senhor possa, Pai, estar esvaziando o nosso coração de tudo aquilo, ó Pai, que não procede do Senhor, tudo aquilo que venha de alguma maneira atrapalhar, ó Pai, o nosso culto ao Senhor, Deus. Que o Senhor esteja tirando de nós, ó Pai, esvaziando-nos, ó Pai, de nós mesmos, ó Deus, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas preocupações, ó Deus, para que nós possamos nesse momento, ó Pai, estar verdadeiramente, ó Pai, de corpo presente, de alma presente, com pensamento presente, ó Deus, totalmente atentos, ó Pai, à ministração da Tua Palavra, ó Deus, à ministração dos louvores, ó Deus, e que o Senhor possa nos alcançar de uma maneira sem igual, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, sonda, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, vem como entramos na Tua casa, ó Pai, quando precisamos do Senhor, ó Deus, quando precisamos, ó Pai, do Teu perdão. Deus, quando estamos arrependidos, ó Pai, pelas nossas falhas, transgressões diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja nos perdoando, ó Pai, que o Senhor esteja nos lavando, ó Pai, com o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário, ó Deus, para que assim nós possamos ter, nesse momento, ter alcance do Senhor, ó Pai, chegar até o Senhor com o coração, ó Pai, quebrantado, Deus, poder pedir perdão, poder nos debruçar, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, confiantes, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é esse Deus fiel, que perdoa, ó Pai, apesar das nossas transgressões, o Senhor nos ama, o Senhor, ó Pai, demonstrou esse grande amor por nós, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, nesta noite, ó Deus, a falar no nosso coração, que o Senhor continue a nos abençoar, ó Deus, neste domingo, ó Pai, e que a mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, através da Tua Santa Palavra, venha de encontro aos nossos corações, e que ninguém saia daqui como entrou, ó Deus, mas alimentados, ó Deus, pelo pão, ó Pai, da vida, pelo pão que o Senhor nos enviou, ó Pai, pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tudo, fique conosco, ó Deus, fale aos nossos corações, essa é a nossa oração, Deus, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos estar na sua de pé, vamos cantar ao Senhor, e no 107 está proclamando que não há outra forma de nós alcançarmos a Deus a não ser pela atitude de Cristo. Amém? Amém. Sim, na cruz, sempre
noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe os irmãos e as irmãs. Convido a abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 50, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Dia de finados, noite de finados, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós tivemos pela manhã de estarmos servindo na porta do cemitério. Quero agradecer de coração a toda a igreja pelo empenho, envolvimento, as orações, as doações, o serviço. E que nós possamos continuar orando, para que cada pessoa que recebeu a palavra do Senhor, recebeu um gesto de amor de Deus através de cada um de nós, possa continuar sendo tocado por Deus. Que Deus abençoe a igreja, que nós possamos continuar sendo luz do Senhor. 1 Coríntios 15, 50 diz assim: Isso vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vamos ler juntos? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vamos ler juntos aí no 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então o Senhor venceu a morte e nós, em Cristo, nós também vencemos. A morte foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e agora em vida nós honramos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Então nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo, porque o que nos prendia à morte era o pecado, e Cristo nos libertou do pecado, morrendo naquela cruz e nos dando a oportunidade de confessarmos os pecados. Nós não precisamos viver escravos dele. Então nesse momento nós estaremos aí orando, pedindo perdão ao Senhor, pedindo para Ele sondar o nosso coração e também agradecendo, porque a vitória de Cristo naquela cruz trouxe vida a cada um de nós. Amém? Então se coloque em oração por um momento, depois nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, gratidão, Pai, por estar na tua casa, na tua presença mais uma vez. Louvor, honra e glória a ti, Senhor. Adorado
fazer tudo aquilo que te agrada. Tudo aquilo que o Senhor já tem planejado daqui para frente, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, amor no coração pela tua obra, Jesus. Gratidão, Senhor, hoje a nossa palavra é agradecimento. E que o Senhor possa contar conosco para levar sempre a tua palavra àqueles que têm sede do Senhor. Gratidão, meu Deus, nós te agradecemos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós colocamos de pé, a gente está no nosso Deus.
Sopra
Senhor faça na nossa vida essa canção, Deus. Quebra o nosso orgulho, Pai. Tudo, Pai, quando se levanta na Tua presença, Deus, querendo demonstrar que somos alguma coisa, sabemos que não somos nada, Senhor. Se algum dia fomos alguma coisa, é porque o Senhor esteve lá, Deus. Porque o Senhor esteve lá nos segurando, nos levantando, Pai. E eu quero te entregar as nossas vidas nessa noite, Pai. Que possamos, ó Deus, a cada passo, a cada abrir de olhos, ó Pai, te entregar as nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor seja o centro, Deus, o Senhor seja a direção, Pai, de onde formos, ó Pai. Que o Senhor nos usa, Pai, para pregar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos usa, Pai, para fazer a Tua boa obra, Jesus. Muito obrigada, Pai, por tudo, Deus. Fica conosco nessa noite, assim que eu oro, agradeço o nome santo de Jesus. Amém. 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 A igreja pode se sentar. Passar os avisos. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho um aviso. É sobre o dia 15. Dia 15, então, nós desejamos ter o dia da família lá no sítio Canaã. Então, eu estarei colocando no grupo. Eu vou só fazer uma estimativa. Então, eu vou estar colocando no grupo e gostaria que vocês se manifestassem lá. Quem deseja ir e quantos, para a gente poder fazer um orçamento com a pessoa para fazer um almoço para nós, para que a gente possa sair, passar o dia, aproveitar. A intenção é fazer como foi feito ano passado. Então, uma pessoa vai, faz um almoço para a gente não se preocupar. Nós vamos pela manhã, passamos o dia, fazemos ali um culto, um momento ali para brincar, para estar em comunhão uns com os outros. E a gente leva alguma coisa para a tarde, a gente toma um café, Aí a gente faz um café e compartilha ali do lanche que a gente levar para a tarde. Mas o almoço, nós todos participarmos juntos. Então eu preciso fazer orçamento com a pessoa para ela poder passar um valor para nós, para a gente ter ideia de quanto sai para cada um. Então, a princípio, eu gostaria que você manifestasse o desejo de ir, se tem o desejo de ir, quantas pessoas irão, para a gente poder ter uma ideia e começar o mais rápido possível, dia 15 já está aí, para a gente poder levantar o valor, passar para a igreja, para a gente poder combinar direitinho, tá bom? Então, amanhã eu já coloco ali no grupo, aí você coloca ali se tem a intenção e quantas pessoas, e aí a gente vai conversando, e aí levantamos valores, tudo direitinho, mais informações, tá bom? Deixa a máscara nessa frente. Também os aniversariantes da semana, irmão Fátima, Sofia, está orando. Ore por nós, em Jesus. Pai querido, Pai santo, louvado e glorificado seja o vosso santo nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por nos trazer mais a tua casa, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pelo movimento mais cedo que tivemos, ó Deus, obrigado pelas tuas bênçãos, pelas pessoas que o Senhor alcançou naquele lugar, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas crianças, ó Pai. Abençoa os professores, meu Deus, que eles possam ser edificados na Tua palavra, Senhor, que o Senhor fortaleça seus passos, ó Deus, para que eles permaneçam no Teu caminho, ó Pai. Que o Senhor abençoe também a nossa irmã Fátima, que ela tenha muitos anos de vida e que o Senhor possa abençoá-la poderosamente. Obrigado, Senhor, também que o Senhor abençoe os professores e que todos possam estar, nós possamos sair daqui edificados na Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém.
Convido a igreja a ler a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Amém? Diz assim a palavra: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que o amor do Senhor nos conduza, ó Deus, de graça e verdade, nos fortalecendo, ó Deus, para permanecermos firmes nessa seara que o Senhor chamou e que nós, ó Deus, atendemos. Que o Senhor nos use como trabalhadores e que o Senhor ouça o clamor do nosso coração para enviar mais trabalhadores para se juntarem a nós e poderem, ó Deus, glorificar o Teu nome e anunciar o Teu amor em nome de Jesus. Amém. Amém. Você se lembra o que está escrito no Salmo 23, primeiro versículo? Você consegue falar ele bem forte? Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você acredita de verdade nisso? Você consegue falar com segurança? Você consegue dizer com total segurança de que o Senhor, nosso Deus, Ele é o seu pastor? Nada vai te faltar. Quanto mais nós entendemos quem nós somos, mais firme vai ser essa afirmação. Nós somos, interessante que a Bíblia ela vai usar a figura da ovelha, e a ovelha é um dos animais mais frágeis e vulneráveis que a Bíblia nos apresenta. A ovelha, ela por si não consegue se defender de nada, ela precisa realmente do cuidado desse pastor, e nós somos essas ovelhas. Mateus registra no capítulo 9 que Jesus olha para a multidão, olha para aquelas pessoas e ele percebe que essas pessoas passam por algumas situações que as fazem parecer-se com ovelhas, mas não as ovelhas do Salmo 23. Porque vocês se lembram o que o pastor faz pelas ovelhas do Salmo 23, ou pelas ovelhas? Ele as faz deitar sobre pastos verdejantes. Então, há alimento, há lugar de tranquilidade quanto ao sustento. Mas também diz o Salmo 23 que ele leva para junto das águas. E essas águas, elas além de trazer esse refrigério, quando o texto diz as águas de descanso, quer dizer que são águas tão calmas e tão serenas que a ovelha não vai se assustar. Porque, segundo os relatos de estudiosos que conhecem essa região e conhecem esse contexto do Salmo 23, eles dizem que a ovelha é capaz de se assustar com o próprio movimento da água quando ela se aproxima para beber. Porque ela, de tão vulnerável, de tão frágil, ela se assusta facilmente. Por isso que no Salmo 23 diz que ele leva para as águas de descanso, águas tranquilas, águas calmas, onde você pode beber e onde você pode se refrescar tranquilamente. Mas aqui nesse texto diz que esse povo que é como, olha só o que o texto diz no versículo 36, são como ovelhas que não têm pastor. O que as leva a se parecer com esse tipo de ovelha? Ele diz que elas andam aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas. Interessante que no dia de hoje, quando a gente vê esse movimento
em torno do finados, em torno do que o finado significa, nós vemos muitas pessoas aflitas, muitas pessoas inseguras, muitas pessoas exaustas com a vida. Porque essa memória, ir ao cemitério, essa memória, ela nos faz lembrar da nossa fragilidade, quão pequeno nós somos. Ela nos faz lembrar de momentos em que vivemos e pessoas com as quais convivemos, importantes para nós, mas que no fim das contas nós não conseguimos fazer nada por elas. A morte as levou. Algumas travaram suas batalhas por um período, outras foram de forma repentina, mas a morte venceu. E quando nós passamos, e quando nós acompanhamos pessoas que travam as suas batalhas, nós sabemos o que é se sentir vulnerável, incapaz, ver e não poder fazer nada. Porque assim como as ovelhas diante dos seus predadores, nós somos frágeis. E essa é uma verdade que ela vai nos acompanhar a vida inteira. Por mais que nos esforcemos, por mais que cuidemos da saúde, por mais que cuidemos da nossa vida financeira, por mais que cuidemos da estrutura familiar, nós não conseguimos vencer a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Nós somos ovelhas que precisam desse pastor. E o mais difícil para mim que esse versículo, esse texto de Mateus 9, a notícia que Jesus está trazendo, a mais difícil que Ele está revelando aqui ao meu coração, é que muitas vezes nós não sabemos que nós precisamos desse pastor. Nós não sabemos, nós não reconhecemos, nós não muitas vezes aceitamos esse pastor. Às vezes ovelhas rebeldes, ovelhas que fogem do rebanho, como ele já falou em algumas vezes. Mas na melhor das vezes, nós somos as ovelhas do Salmo 23, que nós podemos dizer com toda a convicção: eu sou ovelha, mas o Senhor é o meu pastor. Eu sou frágil, mas o Senhor é forte. Ele é poderoso, Ele é grandioso e tremendo. Eu sou a ovelha do seu rebanho. Eu faço parte do seu rebanho, do seu pastoreio. Então, olhar para esse texto é perceber e olhar para o dia de hoje, olhar para a realidade da nossa sociedade. Gente, a nossa sociedade clama por um pastor, clama por um pastor. Eu conversei com uma pessoa que teve que deixar tudo para trás, momentaneamente. Mas ela teve que deixar tudo para trás para voltar, porque a sua filha da adolescência para a mocidade, essa transição, a sua filha disse para ela: mãe, há uma voz todos os dias que fala para mim que eu não tenho valor, que eu não sou importante, que eu não mereço estar aqui, que a vida não faz mais sentido. Ela deixou tudo que tinha para trás. Ela falou: pastor, eu vim dar um colo para minha filha. Quando na verdade era para essa jovem, já se tornando jovem, ter as suas expectativas, seus sonhos, seus planos, ter nos seus olhos o brilho da vida, das descobertas, das realizações, dos obstáculos vencidos. Seus olhos estão cada vez mais opacos. O seu rosto já não tem mais aquele sorriso, mais aquela expectativa. O mundo está precisando do pastor, do bom pastor de Cristo Jesus. E nós somos as ovelhas que o Senhor chamou, que o Senhor ajuntou, que o Senhor arrebanhou. E é no nosso meio que Ele trará essas demais ovelhas. E nós precisamos nos lembrar disso.
Porque essas ovelhas vão chegar no nosso meio como nós estávamos há um tempo atrás, aflitos, exaustos, de tanto tentar lutar e não conseguir, de tanto se esforçar. Vai chegar no momento que o esforço traz uma exaustão e a exaustão traz uma rendição. E no momento da rendição, só o Senhor para tomarmos no colo e trazer de volta para casa. Versículo 36: ovelhas que não têm pastor estão aflitas e exaustas. Mas o pastor do Salmo 23, Cristo Jesus, o nosso bom pastor, Ele, versículo 36 ainda, é aquele que vê as suas ovelhas no meio da multidão. Ele vê as suas ovelhas no meio da multidão. Ele as chama pelo nome, Ele as vai buscar, Ele as traz com Ele, e Ele faz isso sem medidas. Ele não mede esforços para fazer isso pelas suas ovelhas, porque Ele mesmo disse que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Os falsos pastores, eles vêm só para sugar, só para explorar as ovelhas, mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, essa primeira característica desse nosso bom pastor precisa trazer alívio à nossa alma. Versículo 36 diz: Ele vê, Ele nos vê em meio a todos, Ele nos vê. Uma das marcas que tem afligido o coração da sociedade nos dias de hoje é se sentir só em meio à multidão. A pessoa está em meio a muitas pessoas, mas ela se sente sozinha, ela se sente perdida, ela se sente abandonada. Esses dias saiu um relato de um jovem de 12 anos de idade, que os pais o descreveram da seguinte forma: alegre, brincalhão, feliz, tinha amigos. E esse menino de 12 anos tirou a própria vida. E os pais tentam entender, tentam achar uma resposta de porquê, onde nós não percebemos o que aconteceu. O fato é que nós somos ovelhas que precisam que o pastor cuide de nós, cuide dos nossos filhos. Veja bem, antigamente nós conseguíamos cuidar dos nossos filhos, hoje nós não conseguimos mais. Os nossos filhos dentro de casa se perdem debaixo das nossas asas, com um aparelho pequeno como esse, que não precisa nem ter chip, basta ter uma internet, não precisa nem ser novo, basta ter condições de acessar a internet. E ali eles sofrem a opressão da sociedade através das redes sociais, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo é bonito, onde todo mundo está em paz consigo mesmo, onde ninguém tem conflitos pessoais, onde todo mundo tem sucesso. E as pessoas acreditam, e não só acreditam, como elas olham para eles e dizem: eles têm sucesso, eu sou um fracassado. E eles dizem as suas receitas, e quando eu sigo as suas receitas não dá certo para mim. E sabe o que a sociedade diz? O problema está com você. A receita é uma receita de sucesso. Veja, comigo deu certo. Se não deu com você, o problema é você. Isso traz um peso maior. Hoje nós não sabemos descansar. Nós não conseguimos descansar. Nós conseguimos parar o corpo, mas é muito difícil parar a mente. Hoje nós estamos aqui pensando daqui a pouco. Talvez você esteja sentado aqui pensando: como eu vou embora com essa chuva? Mas nem é hora de ir embora. Você nem sabe se a hora de ir embora vai parar de chover.
mas a gente não consegue, nós não conseguimos saborear o momento, desfrutar o momento. Nós não conseguimos, por exemplo, se daqui a pouco nós formos embora, ao chegar em casa e alguém nos perguntar quem estava lá, corremos o risco de não saber responder quem estava aqui, porque nós não temos tempo de olhar e conversar, nós não temos tempo de responder nem quando alguém nos pergunta como você está, porque o nosso assunto, a nossa resposta vai ser tão longa que a gente resolve dizer também. Mas o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele vê as suas ovelhas, segundo o versículo 36, e vê diante da multidão. Então, lembre-se, você nunca vai estar sozinho. O Senhor Jesus, o nosso bom pastor, está te vendo em todo o tempo. Ele te conhece. E olha que interessante a importância do ver. Hoje nós tivemos duas experiências importantes. Uma irmã Selmara percebeu numa senhora a necessidade de orar, de uma palavra. E depois uma outra senhora, no final, quando nós estávamos orando, alguns irmãos perceberam que ela também necessitava. Agora, se a gente está envolvido, preocupado, a gente não percebe as pessoas. Mas veja como é bom perceber. Como foi bom para essas pessoas serem percebidas. Elas abriram o coração para alguém que elas nunca tinham visto. As pessoas estão aflitas e exaustas. E estão de verdade mesmo, gente. E sabe qual que é um grande problema para nós como igreja? Nós também. Nós não deveríamos estar aflitos e exaustos, porque essas são características das ovelhas que não têm pastor. As ovelhas que têm pastor, as ovelhas do Salmo 23, são as ovelhas que têm a segurança de entender e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E poder ter essa convicção por experiência. Ele me faz. E aí ele vai relatar o que esse bom pastor me faz. No Salmo 23 diz que nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva, nos conduz até águas tranquilas, que nos conduz por caminhos perigosos em segurança, ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E olha só que interessante, porque quem é ovelha de Jesus é capaz de entender que o Pai corrige a quem ama. Então não é uma ovelha rebelde que quando é corrigida esperneia. Esses dias eu vi eu acho que é haitiano, um jovem fazendo sua postagem e falando sobre a diferença do lobo e da ovelha, do lobo que se disfarça de ovelha e a ovelha do rebanho. E ele disse que certa vez um pastor falou assim: sabe como eu sei quando tem lobo no meio do meu rebanho em pele de ovelha? Ele falou assim: eu coloco todas as ovelhas juntas e venho de uma a uma e dou um tapa no focinho dela. Ele falou assim: a ovelha, ela baixa a cabeça, sai quieta e corre até lá. É lógico que é uma ilustração. Ele falou: mas o lobo é aquele que vai espernear e rosnar. Ele falou: aí não tem jeito dele se disfarçar de ovelha, porque a reação do lobo é diferente da reação da ovelha. É claro que de uma forma ilustrativa ele estava querendo dizer que o lobo, ele não sabe ser ovelha. Ele até tenta, ele até consegue se parecer com ovelha, mas ele não sabe ser ovelha. É como o próprio Senhor Jesus fala a respeito de Satanás, porque a Bíblia ela nos apresenta Jesus como leão da tribo de Judá, mas a própria palavra diz que Satanás está ao nosso derredor como leão que ruge.
mas não é um leão. Ele é uma imitação. O lobo é uma imitação de ovelha, mas a ovelha, ela sabe ser cuidada pelo seu pastor. Por que eu estou falando isso? Porque o Salmo 23, ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele traz dois instrumentos, um instrumento de proteção e um instrumento de correção. E ele diz que os dois instrumentos me fazem bem, são necessários para o pastor cuidar do rebanho. E quando nós olhamos para esse texto, quando Jesus olha para a multidão e ele vê essa multidão como ovelhas que não tem pastor, ele vem para cuidar das suas ovelhas. Das suas ovelhas. E como foi bom hoje, como foi gostoso ver o cuidado de Deus com cada pessoa que passou ali por nós. Eu fiquei impressionado e surpreso que acabaram os devocionais e as Bíblias. Eu confesso que eu não contei os devocionais, mas tinham muitos devocionais. Não é verdade? Quem viu lá? Muitos devocionais. Nós tínhamos cerca de 140 Bíblias. As Bíblias acabaram, mas tínhamos ali também uma grande quantidade de devocionais. Tinha devocionais daquele para o ano todo, tinha devocionais para o mês, tinha devocionais para criança, tinha devocionais para adulto, tinha livros, alguns livros, tinha o Novo Testamento que os Gideões distribuem, tinham vários Novos Testamentos ali dos Gideões, todos foram embora, todos foram para a mão, para a casa de alguém. Olha que bênção. Olha que tesouro precioso. E ainda mais quando a palavra diz que essa palavra não volta vazia. Então, como é bom olhar e ver a ação de Jesus através de nós ali na vida daquelas pessoas. Nós hoje fizemos parte da obra de Cristo Jesus nessa cidade, num momento tão particular. Esse momento da lembrança da morte, da dor, da saudade, do desejo de honrar aqueles que já partiram. E ainda mais num dia hoje foi nublado e agora chuvoso, e Deus nos abençoou até nisso. Porque quem olha agora o fim da tarde não diz que de manhã foi possível acontecer o trabalho. Então, olhar e ver o cuidado de Deus, mesmo em meio à multidão, vindo buscar e cuidar das suas ovelhas, é porque o Senhor nos vê, versículo 36. E por que Ele nos vê? Como Ele nos vê? O versículo 35 diz que Ele percorre todos os lugares. E eu acho maravilhoso isso, porque diz assim, versículo 35: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ou seja, Ele vai aos grandes centros, mas Ele também vai às vilas, às aldeias, os vilarejos, os bairros. Ele visita cada onde cada um está. Ele se faz presente nesses lugares. Eu acho isso maravilhoso. E quando nós olhamos para a forma como Ele trabalha hoje, aqui na cidade de Brasília, Ele está levantando o seu povo, a sua igreja, para cada lugar dessa cidade. Ele está nos chamando a fazer parte dessa obra. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Só aqui, nós temos um grupo de pessoas que cada um está num lugar dessa cidade, exercendo o seu papel em cada canto dessa cidade, em cada área dessa cidade. Isso significa que Ele está trabalhando através de nós, porque Ele está trabalhando em cada um de nós. Então Jesus, Ele percorria essas cidades. E o que Ele fazia enquanto percorria? Ensinava. Ensinava dentro da igreja e fora da igreja. Ele não só ensinava, Ele pregava também. O que significa essas duas coisas que às vezes para nós é tão parecido? Ensinar requer sentar, requer investir tempo, requer uma longa conversa,
requer se inserir no ambiente, no meio das pessoas. Quando Jesus ensinava, ele usava o contexto do lugar com as pessoas. Ele não trazia coisas de fora. Ele usava as próprias coisas de dentro. Ele olhava para as pessoas e usava exemplos e ilustrações do seu cotidiano, do seu dia a dia. Por quê? Porque Jesus queria que cada um pudesse encontrá-lo no seu dia a dia e apresentá-lo através do seu dia a dia. Por isso que tem muitas pessoas à nossa volta que elas precisam conhecer Jesus, mas elas precisam reconhecer Jesus também. Isso é importante, conhecer Jesus e reconhecer Jesus. Conhecer Jesus para nós apresentarmos Jesus a ela, e reconhecer Jesus porque elas olham e falam assim: puxa vida, isso sempre fez parte da minha vida, mas eu nunca soube que era Jesus. Nunca soube que era Jesus. As pessoas precisam saber que Ele está conosco todos os dias. Elas precisam entender que ao sair para trabalhar e ao chegar do trabalho, o Senhor Jesus esteve com elas o tempo todo. Elas precisam reconhecê-lo nesse tempo, mas elas precisam saber que é Ele. Nós estamos numa cidade que as pessoas precisam descobrir que milagres acontecem, mas elas precisam saber quem é o autor desses milagres. Porque elas tentam olhar para aquilo que é mais próximo do que o que elas conhecem e atribuir. Por que vocês acham que uma pessoa atribui certas coisas a um ente querido que faleceu? A um pai, a uma mãe, a alguém que cuidou deles? Porque aquela pessoa para elas era um referencial. Então, aquela pessoa morreu, mas algo aconteceu, só pode ter sido ela. É isso que a pessoa entende, só pode ter sido essa pessoa que está lá cuidando de mim. Mas por quê? Porque ela ainda não sabe que na verdade é alguém que está cuidando dela, que é muito maior do que todas as coisas, o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus. Ela precisa saber, como nós lemos em 1 Coríntios, ela precisa saber que aquela pessoa que faleceu, ela não tem condições de socorrer, porque ela precisa ser socorrida. Ela precisa entender das duas questões que envolvem a eternidade: a salvação, o gozo do Senhor, e a condenação, a ausência do gozo no Senhor. E Jesus, para deixar isso muito claro, contou uma parte muito simples e muito curta sobre um rico e um mendigo chamado Lázaro. E ele deixou muito claro que o mendigo que gozava da presença de Deus eternamente descansava nos braços do Pai. Então ele não podia vir ou fazer nada por alguém que está aqui. Mas também o rico, ele não podia vir ou fazer algo por alguém que está aqui, porque ele vivia suas próprias angústias, tais que ele dizia: peça a Lázaro para molhar a ponta dos dedos e pingar pelo menos uma gota na minha língua. Tal era o sofrimento dele. Por isso que aqueles que já se foram não vão poder nos socorrer aqui, mas há um que não ficou detido na morte, que pode nos socorrer, e esse é o meu pastor, que nada me deixa faltar. E ele pode ser o seu pastor. Nós precisamos dizer a essas pessoas:
que vai suprir todas as suas necessidades, que vai te tirar desse momento de aflição, desse momento de exaustão, desse momento de angústia, para te levar a pastos verdejantes e águas tranquilas. Então esse pastor, ele ensina, ele investe tempo, ele está conosco, ele ama conosco, mas ele também prega, e pregar já é aquela palavra que nós precisamos pronunciar e anunciar, que traz conforto, confronto, que traz mudanças, que é verdade, não é uma possibilidade, é um fato, não é uma alternativa, é o único caminho. Nós precisamos apresentar esse pastor. Perceba, o Senhor não é um pastor. Amém, igreja? Amém. Ele é o pastor. E esse que é o pastor, ele é o meu pastor. E diz ainda que esse andar com Jesus traz frutos para a nossa vida, traz transformações para a nossa vida. E olha só que interessante, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Por isso que essa pregação, ela é uma boa notícia, mas é uma notícia boa que diz que nós pertencemos a um rei, que há um governo sobre nós, que há uma autoridade sobre nós, que há leis que governam a nossa vida. Mas diz também o texto que ele cura toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, não há nada que o nosso Deus não possa curar. E aí entra uma questão muito séria, que eu queria chamar a sua atenção. Olha só, e entenda a importância. A palavra do Senhor, ela tem propósito em todos os momentos, nas vírgulas e tudo mais. Preste bem atenção no versículo. Ele diz assim: curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Amém. Você conhece alguém que deixou Cristo porque Cristo não curou alguma coisa, ou porque não atendeu? Porque se você conhece, essa pessoa, ela não experimentou o bom pastor. Ela não experimentou. Ela foi uma ovelha querendo mandar no pastor. Tem até um desenho animado de umas ovelhas que passam a perna no pastor dela lá. Chau, carneiro, né? Elas pintam e bordam lá sem o pastor dela perceber. Porque, gente, não é à toa que no mesmo versículo, antes dessa afirmação, curando toda sorte de doenças e enfermidades, vem a afirmação: Evangelho do Reino. Porque é Ele quem governa. É como aquele que chegou diante de Jesus e diz assim: Jesus, se tu quiseres, pode curar. Como, por exemplo, aquelas irmãs que chegam para Jesus, no caso a Marta, chega e fala assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas quando nós olhamos o contexto, por que Jesus não estava? Porque ele esperou. Da ressurreição. Porque ele esperou. Porque diz o texto que ele ficou ainda 2 dias ali esperando. Mas nada fugiu ao controle dele. A morte não prevaleceu. Ele foi lá e ressuscitou. Ele não chegou atrasado. Não era uma enfermidade para a morte. Nós precisamos entender que o Senhor está no governo de todas as coisas. E Ele pode trazer. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós tendemos também a limitar ao corpo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, há doenças terríveis na alma, terríveis, que não tem remédio que cure, não tem tratamento que cure. Só Jesus Cristo,
Só o bom pastor que consegue chamar as suas ovelhas pelo nome e elas reconhecem a sua voz e o seguem. Só isso. Só isso. Vocês perceberam que nos momentos em que a Bíblia apresenta os relatos sobre Jesus, identificando Jesus como a pessoa do Messias, a voz de Deus, ela se mostra presente? Por exemplo, no batismo de Jesus, a voz de Deus se mostra presente. No Monte da Transfiguração, a voz de Deus se mostra presente. Porque nós carecemos ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Amém. Mas não seria mais lógico ler a palavra de Deus? É porque ler a palavra de Deus torna a palavra um livro. Ela é muito mais que um livro. Ela é a voz de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz do bom pastor. Nós reconhecemos a sua voz. A voz de Deus, ela é presente na nossa vida. Então esse texto, ele vai nos mostrar no versículo 35 que esse bom pastor, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E ele faz algo na nossa vida para nos dar propósito para permanecer aqui. Não para a gente poder ir com ele. E o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, quando ele diz assim: o viver para mim é Cristo e o morrer, o lucro. Mas o que o apóstolo Paulo continua dizendo? Ele continua assim: mas se é para eu ficar com vocês, para ser bênção no meio de vocês, eu vou ficar, eu vou continuar. Porque se o morrer é lucro, o viver é Cristo. E para eu viver Cristo, eu não preciso morrer. E aqui ele não está falando mais da morte do corpo, ele está falando de ir embora para a eternidade, missão cumprida aqui. Como depois ele vai falar isso, ele vai falar sobre ter completado a carreira, sobre ter guardado a fé, sobre a coroa já está esperando, mas ali não era o momento. Mas ali o momento era: viver para mim é Cristo. Então aqui no final desse texto, ele vai nos trazer essa verdade para nós, versículo 37. Então se dirige aos seus discípulos. Ele está olhando para a multidão, ele está vendo a multidão como ovelha que não tem pastor, ele está reconhecendo o seu rebanho, o seu pastoreio. Aí ele olha para os seus discípulos e diz assim: a seara na verdade grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha que interessante, ele sai da figura ovelhas para a figura da seara, aonde ele vai apresentar uma seara que ele diz assim: os campos já estão brancos, prontos para colheita. E nós muitas vezes achamos que o semeador da parábola do semeador somos nós, mas não somos nós o semeador da parábola do semeador. O semeador da parábola do semeador é Jesus. É Ele quem lança a semente. O nosso coração é o terreno naquela parábola. Nós somos o terreno. Por isso que aqui nós não somos os semeadores. Aqui nós somos os trabalhadores que são convocados para a colheita que Ele semeou, que o próprio apóstolo Paulo falou que Ele cultivou, que Ele cuidou e que Ele trouxe até o momento em que os campos estão prontos para a colheita. Então, o nosso recrutamento é para nós colhermos aquilo que o Senhor já fez. Já fez. Hoje nós fizemos parte, uma pequena parte, dessa grande colheita, desse movimento da colheita. Hoje nós fizemos uma pequena parte, um toque de amor do Senhor a cada pessoa que passou por aqui. Cada pessoa que pôde comer,
disseram não, que não quiseram receber uma Bíblia, que não quiseram receber um livrinho, muitas que não quiseram nem comer, mas elas viram o Senhor. Elas passaram por ali e viram que Deus estava ali, presente ali, demonstrando o amor deles. Por que, gente? Porque as pessoas olhavam e falavam assim, mas não tem que pagar? Porque nós estamos acostumados a comprar as coisas. Nós estamos acostumados a fazer promessas e pagar promessas. Nós não estamos acostumados ao amor gratuito de Deus por nós. Mas hoje as pessoas experimentaram um pouco da graça de Deus. Não graça porque foi de graça, mas graça porque foi algo que eles não mereciam, que nós não merecíamos, mas recebemos. E eles receberam também. E que bênção é fazer parte. Mesmo aqueles que não puderam estar presentes, mas puderam fazer parte desse movimento que Deus fez aqui no nosso meio. As orações, as doações, os preparos, os cuidados. E ainda tem mais. Porque nós cremos que essa obra que o Senhor começou, Ele continuará. E nós somos chamados como esses trabalhadores. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E essa manhã, quem viu no grupo, eu colocar aquela mensagem para a gente, quem puder vir para cá nos ajudar, venha. Por quê? Porque realmente os trabalhadores são poucos. Porque a hora estava passando, um grupo foi levar as tendas, foi levar a cadeira, foi levar a Bíblia, o trabalho mais braçal. O outro grupo estava aqui embaixo num trabalho braçal preparando os alimentos, porque muita coisa tem que ser no dia. O pão tem que ser no dia, né? Então tem que montar o lanche no dia. Os bolos tem que pegar no dia e cortar praticamente no dia, né? Porque se for pegar antes vai ficar passado. Então tem muitos preparativos que são no dia. E aí o pessoal estava subindo em uma grande quantidade, entrando ali no cemitério, e a gente falou assim, daqui a pouco essa turma vai estar saindo, e a gente ainda não conseguiu subir com as coisas. A salada de fruta tem que ser picada no dia, né? Então realmente os trabalhadores são poucos, mas que bênção quando chegaram mais trabalhadores. Aí daqui a pouquinho subiu gente, e aí as pessoas que subiram falaram assim, ó, nós viemos porque chegou gente e está lá na retaguarda. E teve gente na retaguarda, acabou o café, desceram com as garrafas. Olha, mas quem está fazendo? Tinha gente aqui fazendo, né? Que não estava sendo vista lá, mas estava aqui. E eu creio que muitos, não poucos, muitos estavam orando, intercedendo, muitos, abençoando. E quando foi chegando mais pessoas, isso foi alegrando. Isso foi aliviando um pouco mais. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Porque olha só que interessante. De onde surgiram essas pessoas? De onde surgiram as pessoas que já estavam? Gente, tinha gente aqui, acho que estava aqui às 5h30 da manhã. Né? Não sei que hora que o Walter subiu para lá, mas acho que era alguma coisa entre 5 e 5h30. Né? Nós chegamos 6 horas aqui, já tinha gente a todo vapor aqui. Já tinha uma tenda montada lá em cima, né, amigo? E o carro lá parado já para a gente, guardando a vaga para a gente montar a segunda tenda. O que movimentou toda a igreja do Senhor? Todos? É o versículo 38. É o Senhor da seara. Ele que envia os seus trabalhadores. Ele quem movimenta. Gente, foi uma doação de tempo, foi uma doação de esforço, de saúde. Cansou, cansa muito. Claro que cansou. Teve um momento de garoinha lá, nós ficamos tomando a garoinha lá, molhou. Tinha algumas pessoas que passavam pela gente, a gente falava com elas, elas nem olhavam.
mas tinha outras que abriam um sorriso gostoso, que aceitavam. Tinha outras que dava alegria de vê-las comendo, saboreando do alimento ali, que a gente fez com muito carinho, todos nós, toda a igreja. Por que nós fizemos isso, gente? É porque o Senhor fez isso por nós, fez isso conosco. O Senhor levantou pessoas, gente, pessoas que nós nem conhecemos, pessoas que deram a vida por nós, literalmente deram a vida por nós, para que nós estivéssemos aqui. Pessoas como Simon, que saiu da sua casa, das suas terras, veio para o Brasil, sabendo que o Brasil estava infestado de malária na época e morreu disso, jovem. Morreu jovem. Mas deixou semeada a palavra, uma igreja plantada. Nós estamos aqui hoje. Pessoas que lutaram para que a palavra permanecesse na nossa língua, em outras línguas, fizeram por nós. E por que fizeram por nós? Porque o bom pastor, ele cuida do rebanho como todo. Ele não cuida de uma ovelha, ele cuida de todas da mesma maneira. Só ele consegue fazer isso. E é a ele que nós rogamos. E o texto diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso nos dá um sentido de utilidade, de propósito. Eu creio que quando uma pessoa conhece Jesus Cristo, a pergunta que o povo diz que é a pergunta que não quer se calar é: por que estou aqui? Para nós não tem essa resposta, nós sabemos. Amém? Por que nós estamos aqui? E essa pergunta, gente, ela permeia nas universidades. E a resposta está aqui. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós somos amados por Deus. E Ele amou o mundo de tal maneira. E Ele nos colocou aqui, não para que nós sozinhos soubéssemos disso, mas que nós pudéssemos dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não pegamos um megafone hoje, nós não ficamos pregando, mas conforme esse texto, hoje nós ficamos ensinando. Nós estivemos servindo esse povo, nós estivemos com eles ali no momento da chuva, na saída deles, na entrada deles, nós estivemos ali com eles ensinando, porque o nosso mestre nos ensina também, o nosso pastor. Então não é bom? Não faz todo sentido poder dizer com toda a convicção: o Senhor é o meu pastor e nada não vai nos faltar nada. Não vai nos faltar o que o corpo precisa, mas também não vai nos faltar o que a alma precisa. O Senhor nos completa como um todo. E que Deus nos abençoe, porque assim como o Senhor percorre, como Ele é o bom pastor, nós percorremos com Ele os grandes centros, os pequenos centros, os vilarejos. Nós somos capazes de olhar para uma multidão e sentir compaixão por ela, porque o nosso bom pastor sente compaixão por ela, e Ele nos deixou aqui para isso. Parecidos com Ele, nós vivemos como Ele. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Que Deus nos abençoe, para que essa mensagem não saia do nosso coração e a gente possa, ao longo dessa semana, ter uma semana abençoada, sabendo que o bom pastor, Ele cuida de nós. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. E obrigado porque esse amor, Ele nos acompanha em todo o tempo, em todo lugar. E Ele garante, Ele sela o nosso coração na certeza de que nós somos Teus. E o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. E que o Senhor, ó Deus, continue olhando para nós e
e olhando para a multidão com compaixão e resgatando as tuas ovelhas, tirando-as, ó Deus, das aflições e da exaustão e trazendo para junto deste lugar tão precioso que é a tua presença, é a tua segurança, esse lugar que tem refúgio, que tem refrigério, que tem águas tranquilas de descanso, pastos verdejantes. E ainda se houver algum momento da nossa vida que nos leve ao vale da sombra da morte, nós tenhamos a segurança de que o Senhor cuida de nós, porque a tua vara e o teu cajado, elas nos consolam. E o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. O Senhor nos unge a cabeça com óleo, e o teu cálice, Senhor, transborda. E certamente a tua bondade, a tua misericórdia nos seguirão todos os dias. Que alegria saber disso, Senhor. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Obrigado mais uma vez por estar aqui essa noite. Continuo orando pela cidade de Brasília, por cada morador dessa cidade. Que Deus nos abençoe. E agora, a Igreja de Cristo Jesus e de paz, na alegria, na segurança e no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, debaixo do governo do nosso Deus e eterno Pai, e no poder e unção do Espírito Santo do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vamos em paz, cumprimente essa pessoa linda ao seu lado. Dia 15 nós temos lá no sítio e bazar no final do mês e no começo de dezembro.